pai, se você é mãe e você já prometeu algo para uma criança, para o seu filho, inclusive, e não cumpriu, tenha certeza que a dor da... Esqueci até o nome da dor. Da traição está latente nele. Sabe por quê? Porque se seus pais, se sua mãe, que te ama tanto, promete algo e não cumpre, quem dirá os outros? A dor da traição faz com que você comece a desconfiar das pessoas. Então pare e se questione. Quais são os compromissos que você tem assumido diante do seu filho e que você talvez não tenha cumprido como se deveria? Fica a dica para você começar a entender cada vez mais sobre como você faz para criar laços verdadeiros. E também para você cumprir com a sua palavra. Parar com esse negócio de ficar traindo os outros, né? Combinado não sai caro. Vamos continuando essa leitura reflexiva. Tudo aquilo que a criança vê no comportamento dos adultos, ela toma como referência. Se as atitudes que ela enxerga nos próprios pais são de mentiras, quebra de confiança, ela passa a crer que as traições são normais. Isso pode fazer com que, na vida adulta, esses indivíduos também atribuam pouca ou nenhuma importância com os compromissos que ele assume e ao poder de suas palavras, aumentando as chances de trair. Olha que doideira. Bom dia, Márcio. Bom dia, Adriana. Como é que vocês estão? A criança, ela modela. A gente chama isso de modelagem, que é pegar o exemplo dos pais. E aí, quando ela vê que os pais mentem, eles começam a achar que é normal mentir. É normal se meu pai e minha mãe, que me amam tanto, são os que mais me amam, mentem. E isso daí vai gerando um comportamento de quebra de confiança. Essa quebra de confiança parece para os pequenos como se fosse natural. Sabe quando você fala assim, nossa, fazer maldade para o fulano de tal parece ser tão natural? Muitas vezes é porque aquela criança, aquele adulto quando era criança, convivia com pessoas muito maldosas. E aí, para ele, esse tipo de atitude é uma atitude que é normal. Não é algo fora da curva, algo estranho, mas é algo simplesmente normal. Então, muitas vezes, aquelas pessoas adultas que têm comportamentos, por isso que eu falo assim, muitas vezes não existem pessoas ruins, existem pessoas que não foram educadas com os exemplos corretos. Porque a pessoa, um bebezinho recém-nascido, você conhece algum bebezinho que já começa a vida lá com 2, 3 anos querendo fazer maldade para os outros? Ali é por essência. Só que o fato de não ter sido cuidado, não ter sido amado, talvez não ter manifestado ali tido os exemplos necessários, acabou fazendo com que essas crianças se tornassem o que elas se tornaram. Isso é doido, mas é real, gente. Então, essa quebra de confiança faz com que a pessoa pense que enganar, mentir, encobrir, às vezes até roubar, é normal. E às vezes, por ver que o pai e a mãe faz isso, a criança, pelo mau exemplo, segue o mesmo caminho e até chega a falar para os pais, eu fiz isso, porque acha que isso é bom. A traição dói na alma, porque nos sentimos traídos quando depositamos aquilo que há de mais sincero, bom dia, Davi, em nós, nossos sentimentos mais positivos, nossa verdade interior. Traímos e somos traídos, namorados, amigos, sócios, irmãos e outros familiares, estamos sujeitos à traição em todas as nossas relações. Não é algo que acontece sim, só com o namorado. É por isso que eu falo que a dor da traição, às vezes a pessoa chega assim e fala, eu nunca fui traído. Mas ela não olha para todos os relacionamentos, ela olha só para o caso amoroso, marido e mulher. Quando você começa a olhar, você falou que ia para um determinado lugar e não foi naquele dia, isso é traição. Quer queira, quer não, isso é algo que machuca na alma. Falar e não cumprir, quando você promete que você não vai mais se alimentar inadequadamente e de repente você vai lá e come produtos que não fazem bem para a sua saúde. O que você está fazendo aqui? Está se traindo. E eu acho que uma das piores traições é quando você trai a você mesmo. Porque você começa a entrar numa zona chamada zona de descredibilidade própria. Quando você entra nessas zonas, você começa a você mesmo não acreditar em você.
Isso é muito complexo. Há algo muito doloroso na traição. Ela pode se tornar um padrão e se repetir muitas vezes na vida de uma pessoa. Não é raro encontrar alguém, homem e mulheres, que já foram traídos 2 ou 3 vezes. Da mesma forma como não é raro encontrar filhos que conviveram com pais traindo suas mães. Ou ao contrário, mães traindo seus pais. E quando adultos, eles acabam traindo seus próprios parceiros. Aqui é interessante porque, por exemplo, hoje eu, Rafael, eu sou filho, né, da Marlene e do José Cláudio. E eles se amavam no começo, quando me tiveram. Eu perguntei se recentemente para eles: pai, mãe, vocês me amavam? Qual foi sua reação quando você descobriu que estava grávida de mim? Para saber se existe a dor da rejeição. Eu fiquei muito feliz, você era o menino que eu desejava. E o casamento de vocês, como é que tava? Tá tudo muito bom, muito bem, legal. Agora, deixa eu te falar, eu tenho uma irmã mais nova, uns 1 ano e meio mais ou menos, mais nova. E quando você engravidou da Jéssica? Ali eu queria abortar, eu não queria ela, eu rejeitava, eu não queria, ela aceitava, quase que eu quis matar ela na época, que não sei o quê. E você, pai? Eu não queria não, porque eu já estava pensando em deixar sua mãe naquela época, e aí engravidou, tive que segurar, ficar mais um tempo com ela. Ou seja, muitas vezes, comportamentos que nós temos quando adultos, nós modelamos de quando éramos criança. Talvez hoje minha irmã, ela faz de tudo para agradar a todos. Por quê? Porque ela foi rejeitada e ela não quer sentir mais essa dor. Muitas vezes você que está comigo aqui hoje sente isso. Sente essa dor, esse sentimento de que o mundo não te quer, de que você não tem valor. E isso é complicado. Muitas vezes você não tem vontade. Vou pegar um exemplo. Estava dando aula quinta-feira e um dos meus mentorados estava falando: Rafa, eu não sei porque eu não consigo, ficar sem me viciar. Eu preciso, ele fuma e bebe, né? Então tem o vício do cigarro e da bebida alcoólica. Eu quero parar com isso, mas eu não consigo, eu não gosto, mas eu não consigo também parar, ficar sem fazer. Foi interessante. E aí, nesse dia, desse mentorado, ele trouxe o pai dele para a gente procurar conversar sobre assuntos, né, do passado. E eu perguntei pro pai dele, falei: deixa eu te falar, falando de tal, na sua família, você não bebe nem fuma, certo? Não, nunca bebi, nunca fumei, o pai dele falou. E da sua família, seu avô, sua avó, sabe, a tradição? Não, dos meus irmãos, minha família aqui, praticamente ninguém bebe, ninguém fuma. Falei: não, poxa vida, que estranho. Tá, então agora vamos para outra árvore. Ô aluno, deixa eu te perguntar, da sua mãe, quem que bebia, quem fumava? Meus tios tudo. Eu tinha 3 tios, dos 3 tios, 2 já morreu com problema de bebida alcoólica. Deu problema acho que se eu não me engano, no fígado, no rim, sei lá. Deu problema de tanto beber, ou seja, morreu de tanto beber, os 2 tios dele. Aí o outro tio tá quase, com 30 e poucos anos. E os outros 2 morreram cedo também, tá? Por problema de bebida. E o vô e a avó fumavam e bebia que... Então, tá vendo? Que muitas vezes nós carregamos aquilo que nós vimos quando éramos pequenos. Podemos dizer que talvez tenha um traço hereditário? Sim, provavelmente aí uns 20%. 20% a gente pode dizer que vem com base no traço. 30% com o ambiente que ele conviveu. Ou seja, com certeza, quando ele convivia com a mãe, com os avós, ele via o avô bebendo, fumando, via os tios bebendo e fumando. Então ele quis aquilo para ele. Porque ele achava que era certo, assim como trair. Se você vê seus pais, você tem um pai que ele tem o hábito de trair, de não parar com nenhuma esposa, provavelmente pode ser que você também tenha dificuldade de ser fiel. Por quê? Porque você está vendo o exemplo do seu pai. O exemplo ele arrasta. O exemplo ele traz mais para a realidade aquilo que nós queremos no inconsciente. Porque saber que é errado trair a pessoa, todo mundo sabe. Então não é consciente essa dor, você não pratica esse ato de maldade
consciente, querendo machucar. E é sobre isso que nós precisamos pensar muitas vezes. A traição dói na alma, porque nós sentimos traídos quando depositamos aquilo que há de mais sincero em nós, nossos sentimentos mais positivos, nossa verdade interior. Traímos e somos traídos o tempo todo. Há algo muito doloroso na traição. Ela pode se tornar um padrão e se repetir várias e várias e várias vezes na vida. Não é raro encontrarmos alguém, homem ou mulheres, que já foram traídos. Quebrar o padrão da repetição das traições é uma libertação pessoal que precisamos buscar e, algumas vezes, ele tem a ver com encontrar e lidar melhor com as traições da nossa família. Bert Hellinger, pai das constelações familiares, explica que somos regidos o tempo todo por uma consciência coletiva. Essa consciência, que eu chamo de Deus, é aquela que faz com que tenhamos um tipo de comportamento em cada sistema que fazemos parte. Nossa família, na igreja, na empresa e outros. Essa consciência coletiva também é responsável por criarmos modelos. Assim, se crescemos em um lar de traição, onde trair, mentir e enganar é uma regra, é padrão, é comum. Reproduzimos esse padrão quando adultos e traímos para nós pela lei do equilíbrio, dar e receber. Recebeu muita traição na infância, agora dá muita traição. A verdade e a mentira. Vamos construir uma história mais ou menos baseada na que contamos acima. Um casal viveu uma linda história de amor. Se casaram, tiveram filhos, viajaram muito e viveram muitas experiências. Pela casa onde moram, há portas-retratos que mostram os sorrisos e as histórias. Nunca houve nenhuma desconfiança. O marido costumava cumprir os horários habitualmente e raramente se atrasava. Quando saía mais tarde, a esposa costumava saber onde e com quem ele estava. Um dia, sem nenhuma pretensão, a mulher encontra no celular uma pasta com fotos de uma outra mulher, uma outra criança, outros lugares e outras viagens. O homem tinha outra família. Meu Deus. Em algum momento, em meio à negação, à raiva e outros sentimentos que acompanham a dor da traição, essa mulher vai se perguntar: mas é tudo que nós vivemos? Tudo que vivemos foi mentira? Ele não me amava? Será que quando um homem trai a sua esposa, ou o contrário, uma mulher trai o seu marido, ele inventa um personagem para uma das situações e vive uma vida de verdade em outro lugar e dramatiza no outro? Imagine que dois amigos de infância se consideram quase irmãos. Estudaram juntos na escola, saíram juntos, mais de 20 anos de amizade, vínculo e afeto, até que um descobre que o outro falava mal dele pelas costas, a ponto de perder a amizade, oportunidades de trabalho e até namoradas. Já imaginou? Uma família constituída sobre uma base dessas, onde foi convidado, a pessoa que tem a família, viaja, vive normal a vida dele, só que ao mesmo tempo, paralelo a isso, ele tem uma segunda família, onde ele tem uma outra mulher e filhos. Para a pessoa que é traída, a pessoa que sente a dor da traição, ela pensa, imagina assim: tudo que eu vivi, será que foi mentira? Será que foi falso? Será que esse tempo todo ele estava encenando? Será que ele nunca me amou? E muitas vezes, né, gente, a pessoa que usa essa fuga da traição, ela está honrando
Inconscientemente, não é porque ela quer fazer isso, não, é inconscientemente. Algo que os pais faziam. E às vezes essa questão da traição, o filho podia nem saber que o pai fazia isso. Por quê? Porque se a gente trabalha a constelação, não estou aqui afirmando que a constelação ela está correta, tá? Pelo amor de Deus. Mas se você trabalhar princípios de constelação, você vai enxergar que dentro da constelação, um dos pontos-chave é exatamente esse, que o universo ele busca equilíbrio. E quando ele busca o equilíbrio, se você praticou mal, se seu pai de repente ele traía muitas mulheres, você vai ter a tendência natural de continuar equilibrando essa equação fazendo isso. Ou você será o próximo traído. É louco porque de uma forma ou de outra acaba vindo para você esse sentimento. E aí você começa a se sentir meio que excluído, meio para baixo. Mas pare e se pergunta, aonde está a traição? Porque ela existe em todos os lugares, em todas as famílias, infelizmente. Ela começou lá com Adão e Eva, quando Deus disse: podereis comer de todos os frutos que existem no jardim, exceto aquele que está no meio. Muitos julgam que esse fruto é a maçã, mas de maçã não tem nada a ver. O fruto era o fruto do conhecimento. Conhecimento entre o bem e o mal. Conhecimento esse que nos trouxe, agora eu sei, eu conheço, mas ao mesmo tempo nos expulsou do verdadeiro conhecimento. Conhecimento esse que lá no começo, se nós pararmos para pensar, os homens eles raciocinavam, mas eles não tinham uma morte espiritual. Hoje, temos um vazio existencial, vazio esse causado lá no Jardim do Éden, quando comemos do conhecimento. Sabe por que eu falo isso? Porque se você olhar para uma criança, recém-nascido, aqui atrás tem foto só do meu filho quando ele nasceu, aqui em cima, aqui, ó, ele saindo da barriga, aquele na barriga da minha esposa, a gente no parque, ele que saindo da barriga e aquele com uns 3 anos, mais ou menos. E aí você percebe que ao longo do tempo, hoje, ele já sabe que ontem é ontem e amanhã é amanhã, só ele não sabe falar. Ele fala ontem. Quando ele vai falar assim, ontem eu falo, amanhã eu fiz isso. Aí eu entendo como ele usou o verbo no passado, que ele fez, significa que foi ontem. Você lembra aquele filme que a gente assistiu amanhã? A gente não assistiu amanhã porque a gente não assiste nada no amanhã. Ele ainda não sabe a diferença de passado e futuro. Mas que existe algo que aconteceu no passado e que ele sabe contar hoje. Isso ele sabe. Quando ele não sabia falar, ele não sabia disso. Ele não tinha comido ainda do conhecimento. Por que eu falo isso? Porque aí, quando alguém te fala assim, você é isso, aí você tem uma identificação com quem você é. E você fica bravo com isso. Você não aceita. Mas a dor da traição, o universo, a energia da traição, ela existe. Desde quando Lúcifer quis ser como Deus, até hoje. Porque existe um negócio chamado ego. E toda vez que o ego ele é ferido, ele é machucado, vem a dor da traição. Até Jesus, no ápice da dor, ele fala, meu Deus, por que me abandonastes? Eloi, Eloi, lama sabachthani. E outra tradução vai falar Eloi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Não sei, não sou digno de julgar a dor de Jesus nesse ápice da cruz. Mas se isso não é dor da traição, então por que eu estou falando disso? Porque ao mesmo tempo, ele confiou plenamente que existe um Deus maior naquela história. E aí não é exatamente o que te aconteceu, mas é a história que você conta sobre o que te aconteceu. Se a dor da traição hoje, que você está vendo esse vídeo, fere a sua alma, é porque talvez você tenha aí que curar isso. Para que quando você cure, você encontre os anticorpos necessários para ensinar outros a se curarem. Já parou para pensar quantas e quantas famílias são destruídas pela dor da rejeição, pela dor do abandono, pela dor da traição, por essas dores da alma, da humilhação. Eu ainda não falei de outras, por isso eu só falei dessas 4 até agora. São dores, é uma luta espiritual. Não é uma luta física visível,
No jardim do Éden, Deus falou: quando comeres do fruto, certamente morrerás. Só que o espírito, alma e corpo. O corpo, Adão e Eva continuou com o corpo dele, então ele não morreu no corpo. A alma, nós temos ainda a alma. Então não foi nossa alma que morreu. O que foi que morreu no jardim do Éden? Foi a nossa conexão espiritual. Por isso você e eu muitas vezes sentimos um vazio existencial, sentimos que falta algo, e aí eu tento preencher com comida, tento preencher com filme, tento preencher com entretenimento, tento preencher com distração, tento preencher com atividade física, mas nada preenche o vazio espiritual. Porque todas as minhas ações ou todas as minhas posses tento preencher com coisas, bens materiais. Todas essas posses, elas são materiais, são secundárias. O que verdadeiramente preenche esse vazio são os dons espirituais. E esses daí só pôde acontecer depois que Jesus morreu, que o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo, onde não existe mais distanciamento entre o espiritual e o humano, onde o Paráclito, o Espírito Santo, veio com força e fez com que você e eu pudéssemos sentir essa alegria de viver. Fica a dica, viu? O amigo, na ausência do outro, expunha a sua intimidade. Olha só, que interessante, hein? Contava os segredos e ressaltava os defeitos. Será que a amizade era uma mentira? Será que o traidor é capaz de viver uma vida verdadeiramente e uma vida como personagem? De fato, quem trai sustenta seu comportamento de mentiras. Essa é a única forma de conseguir manter uma duplicidade de identidade. Mas para quem trai, sua mentira é uma verdade, pois é capaz de enxergar a vida naturalmente com ambas as realidades. A realidade que ele expõe e a realidade que ele esconde. Ou seja, até a pessoa que trabalha nessa questão da mentira, da traição, muitas vezes ela consegue achar que os dois são verdade. Não é raro que quando alguém que trai, seja um cônjuge, um amigo ou um sócio, é descoberto da sua mentira, perca o entusiasmo pela vida que escondia. Ou seja, um sócio que trai o outro desviando dinheiro da empresa, quando descoberto, perde o interesse pela sua prática, pois esconder faz parte do desejo do traidor. Mas para quem é traído, a dúvida sobre ter vivido verdade ou vivido mentiras permanece, embora eu tenha uma explicação muito bem clara para isso, que desejo que você compreenda. Quando você vive um momento com uma pessoa e esse momento é bom, prazeroso e você se sente realmente amado e feliz, mesmo que essa pessoa traia você, desvalorizando a sua lealdade e entregando os sentimentos que você exprime vivendo com essa pessoa para você, foram verdadeiros e maravilhosos. Não importa o que a outra pessoa vive e quantas realidades ela sustente, com as suas mentiras e enganações. Tudo que você viveu é seu. Não há traição no mundo que tire de você a sua história de vida. Então, a sua dúvida muitas vezes é saber se tudo que você viveu era verdade ou era falso. E aí o que o José Roberto Marques diz é: você viveu, a experiência é sua, isso ninguém pode roubar de você. E ela é verdadeira, porque você vivenciou ela. Se você lá teve muito prazer, muita alegria, muita satisfação, muito gozo, muita plenitude, foi real para você. Ah, mas o outro estava só enganando, ensinando. O problema era do outro, porque para você foi real. Você viveu, você sentiu a alegria. Você teve, por exemplo, um fato simples, um ato sexual onde gera-se uma criança. A mulher é traída pelo marido. Logo, ela sente a dor da traição. E pergunta, será que ele sempre me amou? Naquele momento, você se sentiu amada? Sim. Então ele te amou naquele momento. Aquilo foi verdadeiro, aquilo não foi falso. Aquilo não foi mentiroso. Entendeu onde está o negócio? Não é o que te aconteceu, mas é a história que você conta do que te aconteceu. Então, se você começar a contar essa história de uma forma diferente, você vai perceber que a dor da traição, ela bate.
muitas vezes até mais forte do que nós imaginamos, mas é possível você trabalhar e se controlar cada vez mais. Bom, deixa eu terminar essa página aqui, né, gente? O falso self do controlador. Então agora, por que você vive querendo controlar as pessoas? Provavelmente por causa da dor. O olho que tudo vê, a mente que sabe tudo, a mão que tudo alcança. Para lidar com a traição ou as traições, as pessoas se tornam controladoras, desconfiadas e inseguras. Quanto mais traições, maior o controle. O controlador faz de tudo para que sua reputação seja inquestionável. Quanto mais ele parece moralmente inabalável, mais terá autoridade para controlar a vida das outras pessoas. Uma pena que quase sempre essa moral inabalável seja apenas uma das máscaras. Uma vez que somos todos falhos e todos temos luz, mas também sombras. Controlador é um dominador das relações, ou pelo menos é isso que ele deseja. Segundo Lise, o próprio corpo desse indivíduo se impõe pela sua força e sensibilidade. Em geral, são pessoas atraentes que transmitem beleza e confiança. É um pouco de intimação. Os homens são fortes, com destaque para os braços e ombros largos. As mulheres têm as pernas e quadris fortes, com um peitoral que se destaca. Essas são padrões de pessoas controladoras, pessoas que não querem abrir mão do controle porque tem na alma a dor da traição. Toda tentativa de controle externo representa um descontrole interno, uma briga com as suas próprias emoções. Vamos parando por aqui e amanhã nós continuaremos na página 99 desse livro maravilhoso. Vamos fazer nossa oração final para agradecer esse dia de hoje e começar um domingo santo maravilhoso, né? Feche os vossos olhos nesse momento. Puxa o ar com o nariz, solta com a boca. Mais uma vez. Mais uma vez. A ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado pelos aprendizados que o Senhor tem nos trazido cada dia mais. Nós queremos nesse momento, Senhor, te louvar, te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, por todos os nossos entes queridos, familiares, por todas as experiências que nós temos vivido e experimentado. Queremos declarar que Jesus Cristo é o príncipe da paz e que Ele nos dá a paz no momento em que aprendermos a descansar nele. Queremos descansar em Ti, Senhor, as nossas dores, as nossas feridas emocionais. Feridas essas que às vezes é a dor da traição, às vezes é a dor da incapacidade, a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação. Senhor, quantas vezes nos sentimos humilhados, rejeitados, abandonados? Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes estamos cansados de estarmos em relacionamentos onde a pessoa diz que nos ama com palavras, mas as ações são opostas. Senhor, quantas vezes estamos no ambiente familiar, onde as pessoas falam com as suas palavras que nos amam, mas por algum defeito, por algum receio, por alguma mágoa do passado, elas nos rejeitam, elas nos excluem do seu convívio. Quantas vezes ouvimos as pessoas falarem que nos amam, que nos querem bem, mas nos humilham com as nossas aparências físicas ou externas, nos humilham por um comportamento. Faz com que nós passemos vergonha. Quantas vezes nós vimos pessoas
sendo abandonadas, largadas, crianças que não são intelectualmente hábeis a discernir o bom do ruim, que sofrem essa dor do abandono. Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer e bendizer seu santo nome. Te peço por todas as pessoas que sentem na sua alma a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação. Cura, Senhor, que o abandonado se sinta acolhido, que o abandonado se sinta preenchido, que o rejeitado se sinta integrado, se sinta amado, que o humilhado aprenda o seu verdadeiro valor e o seu verdadeiro amor, que o traído aprenda a contar uma nova história dessa traição e saber que tudo aquilo que ele vivenciou foi algo bom, perfeito e agradável. Pai, visita o nosso subconsciente e o nosso consciente. São partes que nós não podemos acessar de forma intencional, no aqui e agora. Mas eu sei que o Senhor tem o dom, com a sua luz, de visitar cada um desses lugares. Dissipa, Senhor, as trevas de nossos corações. Dissipa, Senhor, a falta de perdão, a falta de harmonia. Dissipa, Senhor, tudo o que o Senhor tem nos mostrado nessas lives, que não vem de Ti e que tem nos impedido de desenvolvermos o nosso máximo potencial. Tudo isso eu te peço, Pai, e te agradeço, te louvo, porque eu sei que já recebemos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia, gente. Bom dia. Cê tá doido? Olha o nome diferente, hein? Cê tá doido? Gilmar Santos, bom dia. Como é que vocês estão? Bom, gente, beijão, fiquem com Deus e amanhã estaremos novamente aí para continuar nossa sequência de lives. Até mais. Tchau, tchau.